Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus. Quero convidar-nos a voltar a nossa atenção mais uma vez para o Evangelho de Mateus. Hoje, dia 31 de agosto, chegamos à nossa mensagem número 22 e ao final do Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 29 é o nosso texto de hoje. E durante todas essas mensagens, nós temos um tema geral do livro do Evangelho de Mateus, e eu quero convidar-nos a lermos, está lá projetado, a uma só voz. Vamos lá? O Messias prometido realiza o plano divino da redenção, apesar da sua rejeição retardar a promessa do reino. Hoje, irmãos, como eu falei, vamos rumo ao final do capítulo 7, o final do Sermão do Monte, a carta magna do reino, a contracultura do reino. O Sermão do Monte, que é esta série de princípios confrontadores que o Messias traz para fazer o contraste com a religiosidade extremamente hipócrita que reinava entre os judeus no primeiro século. Não apenas lá, mas agora, onde estamos falando sobre Jesus. E aí, Jesus está fazendo isso em conexão ou em sequência a mensagem de arrependimento. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. A única resposta que eu posso dar é que a minha vida externa mostra uma transformação interna, e é isso que temos visto. Bem, lá está o nosso resumo do Sermão do Monte. Nós começamos o capítulo 5 com as bem-aventuranças, versos 1 ao 12. Logo depois, nós vimos Jesus tratando-nos dois títulos sugestivos: Sal da terra, luz do mundo. Por quê? Tudo o que ele fala depois se resume nesses dois termos. Nós somos sal da terra e somos luz do mundo quando nos comportamos como ele descreve no Sermão do Monte. Mais adiante, isso aí é 13 a 16, mais adiante, 17 a 20, Jesus mostra agora a transição entre a velha aliança e a nova aliança. Ele mostra que a lei de Moisés não está sendo jogada fora, mas ela se cumpre agora realmente daquele que vive dentro de si essa transformação, e não apenas uma série de regrinhas e regulamentos de forma externa. E a partir desse ponto, irmãos, Jesus começa a ver diversas questões exatamente para ilustrar tudo isso que ele está falando. Eu quero dizer que o Sermão do Monte, ele é maravilhoso, mas ele não é completo. Jesus seleciona determinados temas que eram mais relevantes para aquele imediato contexto e para nós também, mas é óbvio que a transformação interior é muito mais do que isso. Então, do verso 21 ao 48, ainda no capítulo 5, Jesus confronta as adaptações, as reinterpretações da lei que a tornavam mais cômoda e removiam os desafios de santidade que a lei tinha o objetivo de trazer para aqueles que a observavam mesmo no Antigo Testamento. Jesus tratou de homicídio, falou como a ira é igual a ele. Tratou de adultério e falou como apenas o pensamento lascivo é igual a ele. E também de divórcio, juramentos, vingança, mas também de amor aos seus inimigos ou adversários. Passando para o capítulo 6, agora ele expõe mais claramente o comportamento hipócrita tão facilmente observável dos religiosos dos seus dias. E a questão que a gente tirou disso é simples: ou somos, ou buscamos ser admirados pelos homens, ou buscamos ser apenas reconhecidos por Deus. E esse é o começo do capítulo 6, versos 1 a 4. Ou seja, irmãos, Jesus trata aqui o que eu chamei de o exibicionismo humano, o exibicionismo religioso humano, que quer mostrar às pessoas, muitas vezes, na maioria delas, uma coisa que não é ou não são. Na semana seguinte, seguindo nesse capítulo 6, continuamos abordando outras manifestações do exibicionismo em duas coisas extremamente importantes na vida cristã: oração e jejum. Coisas que Deus nos deu como meio de graça, como forma de nos relacionarmos com Ele, mas que era usada para mostrar uma pseudo-piedade, que obviamente não estava lá. No resto do capítulo 6, irmãos, 19 a 34, Jesus trata de algo que tem a ver com as nossas escolhas e como vivemos e como interagimos com a nossa própria existência. Nós somos seres espirituais, mas vivemos em um mundo material, certo? Não desencarnamos,
não estamos glorificados ainda, lidamos com dívidas, com boletos, com sucesso na vida ou insucesso. Então ele vai tratar do quê? Trabalho, ambição, ansiedade, tudo isso no espectro da dependência de Deus. 19 a 24 ele falou sobre materialismo, e 25 a 34 falou sobre ativismo, ou seja, a ação que eu saio da dependência de Deus, começo a tomar a frente na minha vida sem esperar pelo Senhor. Capítulo 7, último do sermão, vimos o texto famoso do não julguem ou não julgueis, e como ele deve ser devidamente interpretado, e como que a má interpretação tem ajudado as pessoas a se esquivarem de serem confrontadas. Você não pode me julgar. Ou 2, se esquivarem de julgar os outros, conforme a Bíblia diz para fazer. E aí, é claro, nós vimos a maneira correta. Bem, depois vimos o Senhor falando da generosa disposição de Deus em nos abençoar, e como isso é um exemplo para sermos também generosos, temos um coração generoso para com os outros. E aí, no final quase do capítulo 7, vimos uma segunda ilustração que Jesus trouxe sobre quem está dentro ou fora do seu reino, certo? E aí vimos Jesus falando das comparações entre caminhos, entre frutos, entre as árvores, e hoje, finalmente, vamos falar, a última ilustração, os 2 terrenos sobre os quais construímos a nossa vida, simbolizada na casa que está aqui. Essa é a última vez que vemos esta revisão, mas eu acho importante para que a gente esteja na mesma sintonia, ok? Mateus capítulo 7, irmãos, agora sim, vamos ler a uma só voz, capítulo 7, versículo 24 a 29. Vamos lá, juntos, realmente juntos, ok? 24 diz assim a palavra do Senhor: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. A terceira ilustração de Jesus, já vimos 2, talvez ou 3, se considerarmos porque me chamam Senhor, não é isso? Mas enfim, a terceira ilustração de Jesus também é uma daquelas que se tornaram famosas ao longo do tempo. Alguns literários até enxergam a sua influência em algumas questões que vimos na literatura mundial. Por exemplo, uma coisa bem interessante, até simples, a história infantil dos 3 porquinhos. Lembra como é que é? Nós temos 3 porquinhos. O primeiro constrói uma casa de palha, o segundo uma casa de madeira, e elas são facilmente destruídas pelo lobo apenas soprando. Mas o terceiro era diferente. Os 2 primeiros eram imaturos e imprudentes. Já o terceiro, que era maduro e prudente, ele faz uma casa feita de tijolos e ela não cai por terra. Apesar, é claro, irmãos, das diferenças óbvias entre este conto e o que estamos vendo aqui, o conceito é realmente muito próximo. Então é algo fácil de se depreender que Jesus influenciou grande parte das pessoas no seu pensamento com a sua ideia tão óbvia aqui no nosso texto. E nesse texto, no original, com Jesus, as lições são muito mais sérias e muito mais profundas do que 3 porquinhos construindo as suas casinhas. Hoje em dia, irmãos, e na verdade há muitos anos, já cavamos os terrenos até uma profundidade adequada para então colocar ali uma sapata e subir os pilares. E quanto mais arenoso o terreno, mais profunda e maior precisa ser a sapata. Por exemplo, há 25 anos mais ou menos atrás, nós construímos o prédio que está lá na congregação onde trabalhamos antes, quando chegamos em Boa Vista, ali no bairro do Cauamé.
nós não tínhamos muitos recursos. E naquela época, um exame de solo era extremamente caro. Então, o que nós fizemos? Era mais barato fazer uma sapata mais forte do que fazer o exame de solo. Naquela época, quase 30 anos atrás, tinha que ir para fora do estado. E ficava um absurdo de caro. Então, o engenheiro nos alertou que o solo era muito arenoso. Então, nós fizemos uma sapata profunda com 1 metro por 1 metro. Inclusive, as pessoas que viram depois falaram assim, não está exagerada não? Eu falei assim, eu nunca vi um prédio cair porque ele está exageradamente seguro. Então, eu prefiro ficar do lado da segurança. Por quê? Porque nós precisamos de uma base profunda. Agora, nos dias de Jesus, porém, não havia, irmãos, concreto e vergalhões. Eles nem sequer eram conhecidos ainda. Os pilares nem eram feitos de concreto, eram de madeira. A solução então era como? Era cavar até chegar até o leito ou mais próximo do leito de pedra. E ali fixar os pilares para dar firmeza e sustentação à construção. Essa era a coisa tão lógica. Então o que Jesus está falando aqui, todo mundo está dizendo assim, é verdade. É assim mesmo que fala, é assim mesmo que faz. Talvez a maioria das mulheres não se interessasse por isso, não soubesse, especialmente naquela época, mas seus maridos do lado, no Sermão do Monte, dizendo assim, ele sabe o que está falando, mas ele não é carpinteiro? Pô, a razão, meus irmãos, é porque o carpinteiro do primeiro século, ele também construía casas. Obviamente porque ele trabalhava com madeira. Então, usando tudo isso, a ilustração de Jesus é um desfecho, na verdade, não para o capítulo, mas para tudo que foi falado no Sermão do Monte. No nosso caso, podemos dizer para tudo que foi pregado, desde a mensagem 9, em 25 de maio, até a mensagem de hoje. Mais de 3 meses e 12 mensagens depois, preste atenção, estaremos em qual dos lados da ilustração de Jesus? Prudentes ou insensatos? Rocha ou areia? Praticantes da palavra ou não praticantes da palavra? A nossa grande ideia de hoje, irmãos, diante disso tudo, nos ensinará o seguinte para você anotar aí. A transformação interior deve ser observada em nossa obediência prudente à palavra. A transformação interior deve ser observada em nossa obediência prudente à palavra de Deus. O público de Jesus, irmãos, naqueles dias, conhecia o Antigo Testamento. Eram judeus e isso lhes era ensinado desde pequenos. Tenho convicção que o Espírito Santo se ocupava em lembrar a cada um ali de um ou vários exemplos do Antigo Testamento sobre a obediência que Deus espera e como isso somente é isso somente que Deus espera e não atitudes extraordinárias, performances exteriores ou qualquer coisa do tipo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo estava lembrando ao público ali que há exemplos no Antigo Testamento, vários, onde Deus confronta o seu povo, porque eles os honravam com os lábios, mas o coração estava longe deles. Isaías, já dei um exemplo. Mas eu lembrei, meus irmãos, de outro exemplo, o exemplo de Samuel e Saul, lá em 1 de Samuel capítulo 15. É um texto um pouquinho longo, quero pedir a sua paciência, porque talvez alguns não tenham familiaridade com ele. Quando Samuel o encontrou, Saul lhe disse: o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. A revista atualizada traduz: cumpri a palavra do Senhor. Isso é uma coisa bem ousada para você falar, não é não? Eu fiz o que Deus quer. Eu teria um pouquinho de medo de pronunciar tais palavras, mas ele falou: Saulzão, o cara. Será? Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Por que ele está falando isso, irmãos? Porque a ordem era: matem tudo. Tudo. Pastor, tem dificuldade com isso, não tem problema. Quando chegar no céu vai ter um balcão de reclamação, você vai lá, tá? Não tenho tempo agora não, mas essa era a ordem. Então Samuel pergunta: por que eu estou ouvindo animais? Respondeu Saul: olha lá, os soldados os trouxeram dos amalequitas,
Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o teu Deus. Mas destruímos totalmente o restante, o que também era mentira, disse passagem. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Em lugar de se dobrar humildemente, Saul retruca: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Então Agag era o quê? Baiano? Irmãos, o pecado, ele cega a gente da nossa própria desobediência e nos torna arrogantes e dizer: estou fazendo certo, quando o profeta do Senhor, não é qualquer Zé Mané que não, é Samuel. Ele tinha que se dobrar e dizer: o Senhor está certo, fiz tudo errado. Mas não. E ele continua: os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. E aí Samuel veio com esse verso, 1 Samuel 15, 22, que é famoso, né? Samuel respondeu, porém: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto ao que se obedeça a sua palavra? Deus tem tanto prazer em cerimônias externas, em cultos, em conferências, em aparência, em orar bonito, em cantar bonito, em tocar bonito, em pregar bonito, do que se obedeça a sua palavra. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Irmãos, eu não creio que os outros exemplos sejam necessários. É sobre isso que a nossa mensagem fala hoje. Ou a transformação interior vai ser observada numa prudente obediência à palavra de Deus, ou eu estou passando uma aparência, mas no meu interior eu estou vivendo uma outra realidade. Vamos caminhar no nosso texto? Então vamos começar na primeira metade da ilustração de Jesus, versículo 24 e 25. Em primeiro lugar, a obediência que destaca a prudência gera estabilidade em nossas vidas. A obediência que destaca a prudência gera estabilidade em nossas vidas. Com aquela costumeira ajuda, Jesus inicia nosso texto com um portanto, não é? Ajuda demais na interpretação, ligando, é claro, ao texto anterior. E como sabemos, ele acabara de falar das duas árvores e dos seus respectivos frutos, e completou dizendo que no final dos tempos, muitos alegarão tê-lo seguido, mas como eram árvores ruins, que deram frutos ruins, eles ouvirão do Senhor as duras palavras: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E vão ouvir isso de uma forma inequívoca. Eu lhes direi claramente, é o versículo anterior. Diante de tal possibilidade terrível, Jesus entra com o nosso portanto, do verso 24. A divisão agora, irmãos, não é entre caminhos, árvores ou frutos. A ilustração agora é muito mais nítida e clara. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Este é o critério, este é o quesito, esta é a régua de corte. Não é aquele que gosta de frequentar a igreja bíblica. Não é aquele que gosta de pregação expositiva. Ou aquele que gosta de ouvir mensagens de motivação cristã, que seja. Não, essa não é a regra, não é o padrão. O critério de Jesus é a transformação interior que nós estamos falando há semanas. Esse critério determina ouvir e praticar. É de seguir a palavra de Jesus como quem segue as palavras, por exemplo, de um médico
sobre o tratamento do qual a sua própria vida depende. Ou como quem consulta uma bula de remédio e faz o que está lá. 20 ml, 3 vezes ao dia. Ninguém em sã consciência vira o frasco todo. Ora, se 20 ml, 3 vezes ao dia, vai passar a minha tosse, né? Deixa eu tomar o frasco todo. Eu nem sei o que acontece se eu tomar um frasco todo de xarope. Coisa boa não deve ser. Por quê? Porque seguimos o que está na bula. É isso que Jesus está falando aqui. E aí, meus irmãos, começa o replay, né, do Sermão do Monte na mente daqueles que estão ouvindo a Jesus. Por exemplo, será que eu estou sendo sal da terra e luz do mundo? Será que estou sendo tolerante com os pecados dos meus olhos? Será que minha palavra é realmente sim ou não? Será que sou perdoador ou vingativo? Eu sirvo para os olhos dos homens ou para Deus, mesmo que seja diante dos olhos dos homens? Meu coração está nas coisas deste mundo ou naquilo que é eterno? E naquilo que eu estou falando agora, se você está tendo um sentimento de déjà vu, ou seja, já te vi, é porque é isso, irmãos, exatamente o que nós vimos nas 12 mensagens do Sermão do Monte. Jesus está amarrando tudo agora, dizendo assim: vocês ouviram os últimos 3 capítulos? Não era capítulo, mas você entendeu, né? Vocês ouviram os últimos minutos que eu preguei? Veja agora se você está edificando no lugar certo. Isto é, ouvir as palavras de Jesus e as praticar. É fazer o que aqui, e é claro, em tantos outros lugares, Ele determinou, irmãos, para nós como sua vontade, como súditos do seu reino, como discípulos dele. Aquele que assim procede, que ouve e pratica, é chamado no nosso texto de prudente. Automaticamente, irmãos, a minha mente, que conhece a palavra e a sua também, vai... em quantas vezes ouvimos essa palavra no livro de Provérbios? Aliás, tivemos uma matéria em Provérbios agora, há poucos meses atrás. Então é automático a gente ir lá. Aliás, se você está curioso, na NVI, a palavra prudente acontece em Provérbios 9 vezes. E a palavra prudente faz uma dobradinha em Provérbios com a palavra sábio. Já essa aparece 41 vezes. Prudente, sábio, 50 vezes no livro de Provérbios. Mais de uma vez por capítulo. Essas são, irmãos, as descrições daqueles que guiam a sua vida pela palavra de Deus, que guiam a sua vida pelos seus conceitos, pelos seus princípios. E mesmo que se refira à sabedoria, lá em Provérbios, podemos aplicar prudência ao verso lá em Provérbios mais conhecido de todos. Qual é? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Eu poderia facilmente colocar aqui, o temor do Senhor é o princípio da prudência, da sabedoria, de uma vida equilibrada, de uma vida estável. Tudo começa no mesmo lugar. Então Jesus finalmente chega na ilustração e diz: o que ouve e pratica é um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Isto é, construiu com fundamento, com baldrame, com alicerce. O verso 25, por sua vez, atesta o resultado colhido por esse homem prudente. Diante das intempéries, Jesus cita várias coisas aí, a chuva, o vento, etc. A casa não foi derrubada, a casa ficou no mesmo lugar. Chuva, enchente e ventos, nada conseguiram, diz o texto, porque tinha seus alicerces na rocha. Isso é outro termo, irmãos, que, de novo, a gente viaja na Bíblia, né? É um termo extremamente conhecido. O Senhor é chamado de rocha inúmeras vezes no Antigo Testamento. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo, em quem me refugio. Salmo 18, versículo 2. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no lugar seguro. Salmo 42. Esse próprio termo e essa forma de tratar a Deus é confirmado, irmãos, pelo próprio Deus. Lá em Isaías capítulo 44, ele se vira para este povo e diz: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus. Quem então é como eu? Que ele o anuncie, que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo e o que ainda está para vir.
que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Não tremam, não tenham medo. Não anunciei isto e não o predisse muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Não há outro Deus além de mim. Não. E aí ele termina: não existe nenhuma outra rocha, não conheço nenhuma. Meus irmãos, isso tudo é interessante como a Bíblia se entrelaça, né? Jesus está falando para nós, em outras palavras, se a minha vida está firmada na rocha que é o nosso próprio Deus, as minhas decisões, a minha rotina, o meu dia a dia, Deus não é um apêndice do meu domingo, Deus não é aquele camarada lá da reunião, não é do evento, é do dia, quando eu acordo, é o tempo todo. Eu experimento essas verdades que ele mesmo coloca, por exemplo, nos Salmos. Com tudo isso, irmãos, a ilustração de Jesus começa de maneira magistral, como somente o mestre dos mestres poderia fazer. Por quê? Quem em sã consciência gostaria de uma casa que não aguentasse as forças da natureza e fosse uma constante fonte de insegurança? Eu creio que ninguém gosta disso. Então, se assim queremos, precisamos assim ser também na nossa vida espiritual. Se queremos a segurança oferecida pelo Senhor, precisamos construir segundo as regras dele, firmados no alicerce, firmados na rocha, que é claro, é ele próprio e a sua eterna palavra. Enfim, meus irmãos, Deus nos promete uma estabilidade que vai solucionar um problema que ele já trata nesse próprio sermão: a crise de ansiedade que assola praticamente todo ser humano. Vivemos preocupados com alguma coisa, quer seja o presente, quer seja o futuro. Se possível fosse, a gente se tornaria preocupado até pelo passado, porque nós temos essa ilusão de segurança ou de controle. Mas quando abandonamos essa ilusão e realmente dependemos do Senhor, a nossa rocha, nós podemos experimentar a estabilidade que não nos tirará nenhuma enchente, nenhum vento, nem nada. Na sequência do nosso texto, no melhor estilo judaico de comparação por meio do contraste, os dois próximos versos trarão o contrário do que nós lemos aqui. E é claro, podemos repetir a pergunta que acabamos de fazer ao contrário, o inverso. Quem em sã consciência gostaria de uma casa que claramente é frágil e irá sucumbir diante das forças da natureza e fosse uma constante fonte de insegurança? Quem é que sai para comprar uma casa, por exemplo, com os alicerces rachados? O telhado já está está ventando e o telhado está movendo sozinho assim. Essa é a casa dos meus sonhos. Ninguém procuraria um lugar assim. Mas nós veremos, irmãos, que infelizmente a maioria dos homens vive exatamente nesse falso abrigo para as suas vidas. Pastor, por que o senhor está falando da maioria dos homens? Não estou entendendo. Nada no texto fala sobre isso. Eu sei porque eu li o resto do Sermão do Monte. Estreita é a porta e apertado o caminho, e são poucos os que entram por ele. Larga é a porta e larga é o caminho, e muitos são os que entram por eles. Lembram? Então eu sei por A mais B que a maioria esmagadora dos seres humanos, talvez alguém aqui hoje, alguém neste vídeo, escolherá viver numa casa insegura. Em segundo lugar, meus irmãos, versos 26 e 27, a desobediência que destaca insensatez gera fragilidade em nossas vidas. A desobediência que destaca insensatez gera fragilidade ou instabilidade, se preferir, em nossas vidas. Nosso texto também começa com a dica mais. Mas começa o nosso texto quando Jesus aponta aqueles que ouvem as suas palavras e não as praticam. No Antigo Testamento, Deus os compara aos que ouvem canções de amor. Ele está explicando isso para o seu profeta Ezequiel, que o povo ouvia, mas que não mudava absolutamente nada nos seus corações ou no seu comportamento. Esse texto está em Ezequiel capítulo 33. Ezequiel 33, versículo 31, Deus, quase que consolando o seu profeta. Ezequiel é um profeta do cativeiro, ok? Jeremias é um profeta de antes do cativeiro, Ezequiel está no cativeiro, Daniel é levado novo, e ele é um profeta que se estende até depois do cativeiro, mas provavelmente ele nunca mais volta para Jerusalém. Aqui está Ezequiel.
o meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Igualzinho, né? Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles, você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor, com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento. Pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Aí Deus fecha. Quando tudo isso acontecer, aconteceu o que, irmãos? O que Ezequiel vinha profetizando. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, eu gosto de Deus, olha aí. Não tenha dúvida. Eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Entenda, meus irmãos, que o que Deus está falando aqui é assim: quando eles virem que aconteceu o que você profetizou, eles vão te exaltar. Não, o profeta, irmãos, era um alto-falante. Ele era uma caixa de som, só. E as pessoas tinham noção disso. Não se nota em absolutamente nenhum lugar, se notava respeito, mas não idolatria, muito menos em Israel, aos profetas do Senhor. Havia respeito e muito. Mas eles sabiam que o que eles falavam, o temor devia ser dado à origem da palavra, e não a Ezequiel no caso aqui. Bem, o texto então diz que eles vinham como costumavam fazer, se assentavam para ouvir como sempre, mas nada mudava, nada era praticado em suas vidas. Irmãos, que diagnóstico terrível é este para ser recebido da parte do Senhor? Uma boca que adora, mas um coração ganancioso e materialista. A santa proclamação do profeta do Senhor havia se tornado como um mero entretenimento para o povo no exílio. Eu não sei, talvez eles se cansavam de ouvir o idioma da Babilônia o dia todo. Certamente, estando no cativeiro, especialmente nos primeiros anos, não era como se eles já tivessem toda uma vida estruturada, né? Tivessem um CTJ, Centro de Tradições Judaicas. Não. Então eles, olha, tem um camarada lá na praça, é o profeta Ezequiel, bora ouvi-lo. Aí levava pipoca. Era um entretenimento. E aqui eu quero fazer de novo, irmãos, um parênteses que eu já fiz algumas vezes. Antes que a gente levante o narizinho e diga assim, é isso que iam fazer com aquele camarada que estava cobrando para vir aqui para falar, meus lindos. Antes de a gente levantar o narizinho, calma. Tem muito batista, tem muito reformado, tem muito crente bíblico, criado em igreja bíblica, que se acostumou com boa comida, com boa pregação, com bom estudo, com boa exposição, e entra por aqui e sai por aqui. Vai para a conferência da Fiel, vai para a conferência XYZ, Palavra da Videira, nada muda na sua vida. Então, sempre precisamos ter muito cuidado, irmãos, em sermos apenas aquele que aponta, mas aquele que não se aponta. Tem um velho ditado, um dedo para lá, três para cá. Sim, é verdade, a perda de tempo, e eu vi um camarada encher o ego da pessoa, e ainda cobrar para tanto, e caro. Tremenda perda de tempo. Mas quanto mais responsabilidade tem aquele que de fato ouve a palavra, mas vive sem perdoar, vive sem evangelizar, não tem uma vida de oração, não tem uma vida séria com a palavra, não precisa nem continuar. E tantas outras deficiências estão lá e nunca são endereçadas na vida daquela pessoa. Bem, o verso 26 então, irmãos, o verso 26 classifica essas pessoas com o contrário lado que fez o anterior. Insensatos. E isso combina, meus irmãos, perfeitamente com o último verso que lemos de Ezequiel. Quando tudo isso acontecer, certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Ou seja, aquele que menospreza a palavra do Senhor irá perceber tarde demais que tudo o que ela disse, tudo sobre o que ela avisou, tudo sobre o que ela profetizou, está acontecendo. Preste atenção, irmãos, em tempo real, ao vivo e a cores, na história, diante dos seus olhos. Quer ver só? Imagine só, meus irmãos, quando o arrebatamento acontecer. Quantos falsos crentes dentro das igrejas estarão literalmente sem saber o que pensar da vida?
passados, desesperados, porque ouviram e não praticaram, e não atentaram para aquilo que lhes foi advertido. Presta atenção, meu irmão, como o mundo, aqueles que tiveram algum contato com a palavra, vendo em tempo real a palavra se cumprindo diante de si, não saberão o que fazer, não saberão o que falar. Enquanto o refúgio da rocha, que é o Senhor, estava com os obedientes e praticantes da palavra, agora, o final anunciado é de rápida destruição e algo impressionante. Diz o texto, foi grande a sua queda. É o que é declarado por Jesus. O pecado, irmãos, como já falamos várias vezes, emburrece o homem ao ponto de não saber o quão vulnerável e frágil ele é sem a proteção do Senhor. Davi era um menino, mas o gigante nada pôde com ele, pois o Senhor estava ao seu lado. Porém, Salomão, filho de Davi, era poderoso e inteligente, mas tudo foi por água abaixo, porque o seu coração era desobediente e insensato. Um menino, sem posses, sem título, sem nada, fez grandes coisas nas mãos do Senhor. Um rei poderoso, que já tinha reinos que se submetiam a ele, entrou pelo caminho da desobediência, de agradar suas muitas mulheres com idolatria, e terminou de maneira melancólica. Vamos para a parte final do nosso texto. A princípio eu até pensei em deixá-la destacada para o próximo domingo. Mas eu entendi, meus irmãos, que ela fecha o que viemos vendo nos últimos meses. A atitude das multidões deve servir aqui, irmãos, para nos motivar diante dos mesmos ensinamentos que temos recebido durante literalmente décadas, e principalmente da própria pessoa do ensinador, a própria pessoa do mestre, a própria pessoa que é Jesus. Não houve, nem nunca haverá alguém como nosso Senhor. Seguidores de todos os tempos, ideologias e pensamentos precisaram e precisam passar pano e arrumar desculpas para os seus líderes, para os seus ídolos, não é verdade? Quando descobrem alguma coisa na ficha, no currículo, que mancha, eles inventam algum malabarismo, alguma coisa para salvar o seu líder da condenação. Mas não precisa fazer isso aquele que segue o Deus vivo que veio em carne. Ele não precisa de defesa, ele não precisa que expliquemos as coisas por ele, que demos desculpas por ele. E ele, irmãos, impressiona a todos cujo coração está sendo realmente alcançados por ele e pela sua palavra. Certa feita eu estava no carro com meus filhos e tocava uma música, eu não lembro mais que música era. Nós cantávamos e eu me emocionando ali com aquela música, e eu não lembro qual deles perguntou: papai, o que foi? Qual o problema? Eu falei: não tem problema nenhum. Jesus apenas é maravilhoso. Terceiro lugar, irmãos, a única atitude diante do ensino do mestre é nosso deslumbramento. A única atitude diante do ensino meu e do seu mestre é nosso deslumbramento, verso 28 e 29. Desde o começo, irmãos, as comparações entre o jovem rabi da Galileia e os mestres que ocupavam a cadeira de Moisés e o Sinédrio eram inevitáveis. E de fato elas aconteceram, as comparações. Isso é, aliás, uma tendência, irmãos, do comportamento humano. Comparamos o novo com o velho, o atual com o anterior. Tal comparação pode nos fazer ver os pontos positivos e negativos, por exemplo, entre um governante e outro, claro. Mas também pode ser nocivo quando, por exemplo, filhos comparam um novo cônjuge do seu pai, que faleceu, a mãe, com esse novo casamento que ele está tendo. Igrejas cometem esse erro também ao comparar um pastor atual com um pastor anterior, ou líderes atuais de determinado ministério, em geral, com o anterior. Entendeu onde eu quero chegar? A comparação ela não é ruim em si, depende de como acontece. Mas nós estamos diante de uma comparação. E o meu ponto, meus irmãos, é que devemos tomar cuidado no âmbito humano com comparações. Porém,
O nosso texto, meus irmãos, traz um caso único, um caso sui generis. A comparação entre Jesus e os mestres dos seus dias. A coisa aqui é diamante, e eu não vou dizer nem zircone. Já é comparar diamante com vidro. Uma pedra preciosa, mais cobiçada, com uma coisa que você literalmente joga fora, porque não tem serventia absolutamente nenhuma. E primeiro, irmãos, precisamos deixar claro que tal comparação estava nos planos de Jesus. Ao confrontar as más interpretações dos fariseus e dos seus companheiros, Jesus, irmãos, está iniciando uma comparação. Eis a famosa frase: eu, porém, lhes digo. É exatamente isso. Vocês ouviram o que eles disseram, mas eu lhes digo. E segundo uma outra coisa, grande parte do Sermão do Monte é uma antítese, é o contrário do que as multidões vinham aprendendo, e estabelece que o reino messiânico não é como o falso reino que a religião judaica vinha esperando e aguardava que o Messias firmasse de uma vez por todas. No reino messiânico farisaico, falso, disputas, interesses pessoais, ódio aos inimigos e manipulações das escrituras era praticamente a norma. Era o reino da Shopee, do Paraguai, ou qualquer outra noção do que você tenha de algo que não é genuíno. No reino messiânico, verdadeiro, por outro lado, bem, basta lembrar tudo aquilo que nós viemos aprendendo desde Mateus capítulo 5. É o contrário. Nós vivemos, irmãos, uma realidade paralela. Isso não é uma declaração de superioridade, nem de vaidade ou orgulho cristão. Não. Nós vivemos uma realidade paralela. É por isso que chamamos o Sermão do Monte da contracultura do reino. E é isso que Jesus está aqui comparando. Bem, no verso 28, nosso penúltimo verso, Mateus então registra que o sermão acabou. E a resposta das multidões foi se maravilharem. Percebam, meus irmãos, que Mateus especifica com o que elas se maravilharam. Não com as vestes, como dos fariseus, nem com uma oratória impressionante, como os fariseus em suas orações, ou qualquer outra questão estética exterior. Jesus impressionava com o seu ensino. Era isso que havia deixado as pessoas impressionadas. Porque vale lembrar, meus irmãos, o que Isaías fala: ele não tinha beleza nem formosura. Não era o Jim Caviezel. Nosso irmão em Cristo ficou bonitão de Jesus na paixão de Cristo, pelo menos na parte que ele não está todo estourado, é claro, né? Uma barba perfeita, uma roupa bonita também, não é. Então Jesus não impressionava, meus irmãos. Não é nem o Jesus agora do The Chosen, que é até um cara também pintoso. Não, Jesus era uma pessoa comum. Ele precisou ser identificado de tão comum que ele era, quando foi ser preso no Getsemane. Então ele impressionava pelo seu ensino. Mateus estabelece, meus irmãos, que esse maravilhar tinha como razão, diz o texto, porque ele as ensinava, as multidões, como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. E agora nós já estamos chegando no verso 29. Mas, irmãos, o que significa isso realmente? É importante estabelecer, porque pregar com autoridade tomou contornos bem diferentes nos últimos séculos, não é verdade? Pregar com autoridade, dizem alguns, é aquele que vocifera e fala estridentemente nos púlpitos. Pregar com autoridade, dizem eles, é aqueles que intercalam palavras sem sentido em meio às suas pausas, supostamente falando em outras línguas ou língua dos anjos. Pregar com autoridade é descer a lenha nos pecados, ou dizer, assim diz o Senhor, e apontar para as pessoas. E aí eles vão. Mas será, meus irmãos, que nós podemos realmente sequer imaginar Jesus fazendo qualquer uma dessas coisas? Vocês são o sal da terra, luz do mundo. Alabarachúrias, canta lavradão. Você consegue imaginar Jesus fazendo uma coisa dessa? Ou, vocês são o sal da terra, luz do mundo, ele não tinha nem púlpito para bater.
Fica aqui, Judas, com as costas aqui para eu poder bater e você fazer com autoridade. Já vai, aí que surgiu a malhação do Judas. Não. Mas desde pequeno, irmãos, eu cansei de ir em cultos, onde o pastor era impressionante, grande oratória e tal, português perfeito. Eu nunca tive uma boa dicção, era muito pior quando era garoto, fiz exercícios. Então meu pai sempre falava, olha como ele fala bem, olha, transmite autoridade. Essas coisas são importantes, inclusive tem uma escola de oratória aqui na cidade, para quem tem dificuldade de falar em público, recomendo, professores, diretores, pregadores, não tem problema nenhum. Mas será que é isso que a multidão estava impressionada, irmãos? Jesus pregava e ensinava com autoridade porque respeitava as Escrituras. Essa é a primeira razão. Ele toma o que fora dito, fora distorcido pelos mestres da lei e retorna ao seu propósito original. Pregadores e ensinadores, irmãos, não são chamados para inventar moda, nem serem criativos. Devem escrever, ou se você preferir, pregar dentro das 4 linhas da revelação escrita de Deus. Eles devem tomar o seu propósito para o público original, lá atrás, e trazê-lo para o público atual. O pregador deve lembrar que a Bíblia, presta atenção, irmãos, não foi escrita para nós diretamente, mas para o povo original que a recebeu de primeira mão. Porém, ele também deve lembrar que a Bíblia foi escrita por nós, em nosso benefício, para que possamos tomar o passado e aplicá-lo ao presente. Essa é a primeira razão do que Jesus pregava com autoridade. Segundo, Jesus pregava e ensinava com autoridade porque vivia o que falava. Ele deu a outra face. Ele de fato andou a 2ª milha. Ele perdoou como ninguém. Ele convivia com mulheres de baixa moral e não era afetado por elas. Ele as transformava. Ele não era transformado ou afetado por elas. Ele era em tudo obediente. Essas mesmas multidões, irmãos, seguiam a Jesus o tempo todo e atestavam em sua vida e comportamento como ele era aquele sermão em carne e osso. É óbvio que ninguém mais pode viver perfeitamente o que prega. A pergunta é, irmão, você vive tudo que você prega? Ela é ridícula. Porque se ele disser sim, ele é um mentiroso. Porque significa que ele não peca. Porque significaria ser perfeito e sem pecado como Jesus. Mas, se queremos ensinar e pregar com autoridade, mesmo nós que não podemos ser perfeitos como Jesus, o texto deve falar primeiro a nós e nos incomodar para levar-nos à mudança e depois falar a outras pessoas. Eu tenho um quadro impresso há muito tempo atrás em impressora matricial. Está rachado, tenho que reimprimir e refazer. E lá eu escrevi, meus irmãos, estava no meu escritório, uma frase de Johann Albrecht Bengel, de 1734. Ele escreveu, e naquele tempo o pessoal tinha uma paixão pelo latim, ele escreveu o seguinte: Te totum applica ad testum, rem tota applica ad te. Traduzindo, aplica-te totalmente ao texto e aplica tudo a ti mesmo. É isso que é pregar com autoridade. É reparar que alguma coisa aqui não tá batendo com a vida do Joversi. E aí domingo eu vou estar diante de 100 e tantas pessoas ou mais. E essa deve ser a minha principal preocupação. Aonde as coisas estão desconexas. E é nisso que eu devo ocupar o meu tempo. E finalmente, em terceiro lugar, Jesus pregava e ensinava com autoridade porque entregava graça e verdade juntas, ao mesmo tempo. A mensagem bíblica, meus irmãos, sempre é confrontadora. Porém, ela traz a alternativa da graça aos que ela confronta e quebranta. Ouve as minhas palavras e não as pratica, sua casa será destruída por causa de sua insensatez.
ouve as minhas palavras e as pratica, sua casa será estabelecida por causa da sua prudência. Pregar graça e verdade é uma moeda de dois lados. Por um lado, não tolera o pecado, nem passa a mão na cabeça do pecador. As coisas são o que são. Se é pecado, como pecado, será denunciado. Por outro lado, não nega o perdão, a graça e a restauração ao arrependido. É isso que acontece nas nossas vidas, irmãos. Ao olharmos a palavra de Deus, sempre ali está Deus dizendo: eis a alternativa para o que você tem feito, e eu mostrei aqui que está errado. É muito provável, irmãos, que as multidões diante de Jesus no Sermão do Monte não conseguiriam explicar essas questões que eu mencionei aqui com todos esses detalhes. Porém, creio que em essência é o que responderiam para explicar por que preferiam seguir a Jesus do que ouvir até mesmo Caifás, o sumo sacerdote daqueles dias. O que nos deve chamar mais atenção é se hoje ficamos, eu e você, deslumbrados diante do ensino, do viver e da obra do nosso Senhor. As músicas cristãs hoje apelam 70% para um emocional, está muito mais ligado ao ego e aos desejos dos homens. Uma verdadeira música cristã pode atingir até o emocional, mas isso acontece, irmãos, porque nos comunica verdades que exaltam a Ele e nos humilham, que destacam o que Ele fez e como devemos ser gratos. A transformação interior deve ser observada em nossa obediência prudente à palavra de Deus. Como nós fechamos hoje, irmãos? Primeiro nós vimos sobre a prudência estabelecendo, gerando estabilidade da nossa vida. E a pergunta é óbvia. Sua casa está edificada sobre a rocha da pessoa e da palavra de Jesus. Primeiro, você já o recebeu como Senhor e Salvador? Os ensinamentos do Sermão do Monte, irmãos, e meu querido, lhe atraem ou lhe repulsam? Eu, oferecendo outra face, casa na areia. Eu, ser julgado pelo meu pensamento, não tenho nem direito da minha privacidade, casa na areia. Que mal que eu estou fazendo ao outro, se eu estou matando outro aqui na minha unha só, mas não estou nem tocando nele, casa na areia. E precisa de transformação. Mas você, meu irmão em Cristo, como diz o velho ditado, o velho hino, perdão, nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. É este, irmãos, o sentimento e convicção que você possui? Se não é este o caso, pode ser que você não tenha, que você tenha até inicialmente, claro, firmado sua casa na rocha quando você se converteu, porém, ao longo da sua caminhada, você tem lutado com a impressão de instabilidade. Mas perceba, Jesus não foi a lugar nenhum. O que acontece, meus irmãos, é que a gente vai negligenciando a nossa vida com Ele e perdemos os benefícios de estar firmado na rocha. É como uma casa que precisa de manutenção, que precisa de reforma de vez em quando, ou quase sempre. E precisamos entender, irmãos, que isso é a atitude da prudência. 2. A desobediência, a insensatez e a fragilidade na nossa vida. Parece até o nome de um filme ruim, né? Bem, como dissemos, irmãos, ninguém planeja ou deseja ser insensato, mas se escolhe outra base para a sua vida que não seja as palavras de Jesus, não tem jeito, insensato será. Então, meu querido amigo, faça um inventário da sua vida. Faça um inventário ano por ano. As decisões que você mais lamenta, com certeza, são as decisões que você menos fez, dependendo do Senhor, porque você não o conhece. Principalmente porque você tem ouvido falar dele, mas não tem entrado em um relacionamento real com ele. Não conhece a Cristo de verdade. A nossa oração é que esta noite, se você não tem certeza da sua salvação, ou se assistir esse vídeo, esse é o seu caso, você mude urgentemente o fundamento da sua casa. Nosso Sermão do Monte termina com o deslumbramento das multidões, o maravilhado das multidões.
E era assim que eu queria terminar essa noite. Qual tem sido a sua atitude, meu irmão, diante das eternas e maravilhosas palavras de Deus? Diante das verdades que duram e durarão por toda a eternidade. Diante do Evangelho, que alcançou a sua vida. E diante, da sã doutrina, que serve para firmar os seus passos a cada um dos seus dias. Seu cérebro está tão viciado na dopamina do entretenimento e as respostas que ele pede, que você mostra uma inércia diante daquilo que deveria ser um deslumbramento para você, que você mostra a falta de impacto diante daquilo que deveria constranger o seu coração, que você lê as verdades da palavra como se estivesse lendo um livro qualquer. Porque isso é verdade, meus irmãos. Nós vemos num dia em que um filme, por exemplo, onde tudo explode, onde tem heróis famosos, fatura bilhões. Mas se você vai assistir um filme cabeça, né, você fala, um filme tranquilo e tal, não, porque as pessoas estão atrás da dopamina. Aliás, já se inventou um termo, o culto dopamínico. Pode pesquisar. É o culto que você sai pilhado. Mas é que nem alguns deles, que nem o túmulo de Jesus. Jesus não está lá. São iniciativas humanas, neurociência, manipulação. Essa semana, irmãos, e até me esqueci que eu estava rouco, estava cantando uma canção que eu queria compartilhar com vocês, para nós termos uma ideia do que são essas verdades que eu me referi aqui. Eu poderia ler muitos textos, livros e outras músicas, mas essa me chamou a atenção esta semana. Ela fala da crucificação de Jesus de uma maneira poética e como ela se entrelaça com a nossa vida. Presta atenção. Ó, ver o amanhecer do dia mais escuro, Cristo a caminho do Calvário, julgado por homens pecadores, rasgado e espancado, depois pregado a uma cruz de madeira. Este é o poder da cruz. Cristo se tornou pecado por nós, tomou a culpa, suportou a ira, fomos perdoados na cruz. Ó, ver a dor, escrita em seu rosto, suportando o peso terrível do pecado. Cada pensamento amargo, cada ação maligna, coroando sua testa manchada de sangue. Agora a luz do dia se esvai. Agora o chão abaixo treme, enquanto o seu Criador abaixa a cabeça. Véu rasgado em dois, mortos são ressuscitados, está consumado, é o grito da vitória. Ó, ver o meu nome escrito nas feridas, pois através do teu sofrimento eu sou livre. A morte é esmagada até a morte, a vida é minha para viver, conquistada através do teu amor doador. Este é o poder da cruz. Filho de Deus, morto por nós. Que amor, que preço. Permanecemos perdoados na cruz. É isso, meus irmãos, porque Jesus deslumbra, porque Jesus maravilha, porque não há absolutamente nada que o ser humano possa conceber. As maravilhas que eles veem na ciência, na tecnologia, não são nada diante das verdades eternas que aqueles milhares de homens e mulheres ouviram naqueles dias, à beira dos montes, à beira do mar da Galileia, e nós temos ouvido nos últimos meses. Não deixe, meu irmão, que Jesus se desbote no seu dia a dia, que a sua palavra se desbote na sua semana. Entenda que a nossa vida, a vida abundante que ele mencionou, é uma vida de constante troca com ele, de constante relacionamento, estar perto dele. Não é um momento, se existe, né, do devocional, não é um momento do culto, é o tempo todo, é estando com ele, no trabalho, no trânsito, no lazer, onde quer que seja.
Que assim seja a nossa vida. Que nossa vida seja de um desdobramento daquele que tem a sua vida firmada na rocha que é Jesus. Amém. Deus querido, nós te louvamos e engrandecemos. Porque se debaixo do pecado, hoje nós podemos ser surpreendidos, maravilhados, deslumbrados por quem tu és, por quem teu filho é. Imagine, ó Deus, o que será a eternidade. Quando nós tivermos a mente livre, completamente livre, e acesso a tudo que precisamos, quando o vermos, ó Deus, em sua glória, com certeza, ó Deus, nossa eternidade não consegue sequer ser imaginada por nós. Que nós possamos, ó Deus, ter essa eternidade gravada nos nossos olhos, na nossa semana, no nosso dia a dia. Que a maneira de viver do velho homem, da velha vida, da velha cultura, desta sociedade, seja constantemente lavada, retirada de nós pela Tua Palavra. Possamos sempre lembrar, ó Deus, nós somos diferentes por causa de Cristo, para Cristo. Dá-nos uma semana assim abençoada. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.